Ok, nós estamos na página 10 e aqui diz parte 4, do céu se manifesta a justa ira de Deus. Alguém me diga, uma palavra só, qual é o tema principal do livro de Romanos? Uma palavra só. Evangelho, certo? O evangelho. Ele usa essa palavra várias vezes no primeiro capítulo. Agora, a gente leu e estudou versículos de 1 a 17. Agora nós estamos nos versículos 18 a 21. Eu pedi para a Laila fazer a leitura hoje à noite. Então, Laila, se você puder pegar o microfone aí e ler em voz muito clara, muito alta, Romanos 1, versículos 18 a 21. 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se incluem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se escureceu. Ótimo, muito obrigado, irmã Laila, grande ajuda hoje à noite. Então, eu gostaria que vocês marcassem essa palavra em versículo 18, a palavra ira. Ira. Uma coisa que nós precisamos entender é que o nosso Deus é um Deus que tem emoções, né? Ele não é somente um Deus infinito e ele já sabe de tudo, então ele não compreende como é viver e experimentar as coisas. Deus sabe tudo o que vai acontecer e ainda ele pode ficar, e fica mesmo, irado. Deixa-me tentar explicar isso para vocês. Quem gosta de ler livros, histórias sobre pessoas, assistir filmes, ouvir alguém contar uma história? Quem gosta disso? Eu acho que você tem que, se você é ser humano, você vai gostar mesmo, né? Agora, quem assistiu um filme mais do que uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e mesmo assim, chegando naquele mesmo lugar do filme, você começou a chorar, ou você começou a rir, ou mesma emoção aconteceu de novo, levanta a mão. Mas você já sabia que a pessoa ia morrer, ou seja, o que for, né? Mas você assistindo de novo, sabendo o que vai acontecer, ainda a mesma emoção. Agora, quanto ao nosso Deus, Ele sabe de tudo. E ainda quando a gente faz certas coisas, afeta Ele emocionalmente. Ele é uma pessoa com personalidade como a gente tem. A Bíblia diz que nós fomos criados na imagem e na semelhança dele. Então, essa experiência de ter emoção é algo divino, é algo de Deus mesmo que ele colocou em nós. E diz aqui, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça. E o que eu gostaria de enfatizar para vocês hoje à noite, enquanto nós queremos pregar sobre o amor de Deus, e a graça de Deus, e a misericórdia de Deus, e o perdão de Deus, a Bíblia fala, mas tem outro lado também, a ira de Deus. Deus é justo e ele é contra o pecado. E na verdade essa ira se manifesta, ele diz aqui, do céu, mas primeiramente a gente vê nessa passagem através do Evangelho. Vocês podem voltar para versículos 16 e 17. Diz aqui em versículos 16 e 17, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé,
como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ok? Vamos voltar para o que eu descrevi, eu expliquei na semana passada, eu até usei uma passagem bíblica. O Evangelho. Alguém pode me dizer rapidamente o que é o Evangelho? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. As boas novas de Cristo. Exatamente. Mas agora, Afonso, para explicar um pouco mais detalhadamente, o que é ou quais são essas boas novas de Cristo? O que aconteceu? Cristo foi crucificado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, e todo aquele que nele crê vai ser salvo e terra eterna. Exato. Então Jesus morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou, tudo isso cumprindo profecias das Escrituras, e as pessoas virem ele, e agora quem crê nele será salvo. As boas novas, né? Mas, considerando a primeira parte, o Filho de Deus, Jesus, morreu pelos nossos pecados, isso quer dizer que os nossos pecados são extremamente malignos. Malignos. Nós, às vezes, vemos o nosso pecado e fala que nós, pensando assim, meu pecado é pecadinho. E daí a gente vê outra pessoa que comete outro pecado e a gente, pecadão, né? Tipo, meu pecado não é tão ruim, né? A gente acaba justificando o nosso pecado. Mas o pecado do outro a gente julga. Mas o cara ali, olha, ele é ruim mesmo, né? Levanta a mão se Jesus morreu pelos seus próprios pecados. Levanta a mão. Você acredita nisso? Ele morreu por seus pecados? Ok. Então, se ele morreu por seus pecados, isso quer dizer que seus pecados são pecadinhos ou algo pior? Ninguém deve dizer, Jesus morreu por mim, mas meus pecados não são tão graves. Se seu pecado não é tão grave, então Jesus não precisou morrer por você. Mas a Bíblia diz, em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então ficou necessário Jesus morrer por nós. Então, sabendo disto, diz aqui em versículo 17, porque nele, no Evangelho de Cristo que morreu por nós, se descobre a justiça de Deus. Deus está declarando o pecado da humanidade é tão ruim, tão maligno, que a única solução é a morte do meu filho inocente. Ele não teve pecado, então ele morreu pelo nosso pecado. Nesse contexto, a gente chega aqui em versículos 18 a 21. E diz aqui, porque, versículo 18, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. E essa palavra impiedade é a ideia de não incluir Deus nas nossas vidas, é a ideia de rejeitar e pecar contra Deus. E a segunda palavra, injustiça, é a ideia de cometer algo imoral ou algo contra os homens. Então, impiedade é pecado vertical e injustiça é pecado horizontal. Tudo isso. Deus diz, ele tem ira contra isso. Quem aqui você já ficou irado por causa de alguém, né? Eu acho que todo mundo fica bravo de vez em quando, né? Eu fico bravo. Eu digo para vocês da minha igreja, olha, um pecado sério na minha vida é ira. Eu fico bravo mesmo, eu preciso me controlar, eu preciso ter de mais paciência dentro de mim. Às vezes alguém fala algo que eu não gosto e eu quero explodir, né, por causa disto, né? Agora, às vezes, é justo ter ira. A Bíblia fala sobre essa ira que é justa. Mas, por outro lado, existe algo que é descontrolado. No caso de Deus, toda a ira dele é justa, é certa, é correta, tem o peso certo para cada coisa. E quando ele vê o pecado do homem, ele tem ira
Por causa disso, a Bíblia fala sobre labaredo de fogo, fala sobre o tormento eterno, fala do lago de fogo. Deus é contra e justamente contra o pecado. Agora, dizendo tudo isso, vamos chegar aqui na apostila, página 10, embaixo da passagem, onde diz a ira de Deus diante do Evangelho de Cristo. E diz aqui a realidade da ira de Deus. A ira de Deus é uma verdade bíblica séria, não uma invenção humana. Ela se acumula como uma raiva crescente contra o pecado e o pecador. Um dia, essa ira será plenamente manifestada, mas o Evangelho já a revela agora. E por que a gente enfatiza que não é uma invenção humana? Porque às vezes eu estou evangelizando na rua, indo de porta em porta, ou conversando com o pessoal da universidade, ou sei lá. E a pessoa fala, mas os pastores pregam sobre o inferno e a ira de Deus só para manipular o povo, né? Porque o povo está com medo e vai dar dízimos e vai obedecer o pastor, pensando, senão eu vou para o inferno. Mas, irmãos, a ira de Deus é algo na Bíblia, não algo que a gente inventa, é uma realidade. Deus é justo, Ele não vai permitir nenhum pecado no céu, não vai. Inclusive, se Ele permitir pecado no céu, eu não quero ir para o céu, porque aqui já tem pecado. Eu não quero passar a eternidade no lugar de pecado, mas o céu é o céu porque não tem pecado. Amém. Na verdade, tem a gloriosa santidade de Deus, que é sem pecado. Segunda coisa que é a motivação de Paulo. Paulo pregava com urgência por causa da ira divina. Ele sabia que o fogo de Deus descerá contra o pecado e isso não será injusto, pois o homem comete pecado conscientemente contra Deus. Paulo, você pode ler em Atos 17, 31, 1 Tessalonicenses 1, 10 e outras passagens. Que Deus, Jesus, vamos falar de Jesus, porque Ele é a pessoa de Deus que vai voltar. Jesus vai voltar para a terra e haverá grandes pragas e fogo e uma batalha chamada Batalha de Armagedon contra a humanidade que rejeita a Deus. A Bíblia profetiza sobre isso, especificamente no livro de Apocalipse, mas fala sobre isso em outros lugares. É o dia do Senhor. Ele volta. Sabe, quando Jesus veio a primeira vez, ele veio como o Cordeiro, não é verdade? João Batista, o primo dele, falou, eis o Cordeiro de Deus. Se você já mexeu com o cordeiro, é um bicho manso, né? Talvez até meio burro, né? Porque às vezes se coloca no lugar de perigo, né? A Bíblia fala que a maneira de Jesus chegar a segunda vez não vai ser como cordeiro, vai ser como leão. Ele não vai vir para simplesmente cuidar das ovelhas assim, ele vem para julgar o pecado da humanidade. Quando é que Jesus vai voltar? Bom, a gente sabe que ele primeiro vai voltar nas nuvens, no arrebatamento, e os que são salvos de verdade, ele leva para ele. Mas haverá uma tribulação de 7 anos após isso. E ele vai voltar e vai com, a Bíblia fala, uma espada e vai vencer os inimigos dele. Hoje, eu estou vendo na modernidade um movimento cada vez mais forte contra Deus. Um movimento de pessoas que falam, eu não aceito Deus. Eu me lembro, eu vi um cara numa manifestação e ele tinha uma placa, algo contra cristianismo, contra a fé cristã, contra Deus, contra a Bíblia, contra Jesus Cristo. E a placa disse algo assim, deixe Jesus voltar de novo, a gente crucifica ele de novo. Essa atitude contra Deus que existe hoje em dia em muitas pessoas. E Deus diz, eu vou voltar e eu vou com minha ira
eliminar o pecado da terra. E a Bíblia fala sobre isso. É algo que motivava o apóstolo Paulo. Ei, por que eu venho aqui como missionário aqui para o Brasil para implantar uma igreja? Porque o cristianismo é uma brincadeira? Porque a noção de Deus é, sabe, olha, é legal, eu vou ser missionário, eu vou viajar e tudo. Não, eu acredito que a Bíblia fala, Deus precisa salvar pecadores, ou pela ira dele, ele vem e vai eliminar os pecadores. Quando eu falo com vocês, com, sabe, aquele coração de missionário, de cristão mesmo, falo, olha, precisa receber Jesus, é porque eu sei que Deus não pode permitir pecado no céu. Não pode. Então, é uma coisa intensa no apóstolo Paulo e deve ser algo intenso dentro de nós. Terceira coisa aqui diz o evangelho e a ira. O evangelho destaca a ira de Deus. Sem ela, a mensagem da cruz não faria sentido. A morte de Jesus mostra a gravidade do pecado e a necessidade de salvação para escapar da ira divina, né? A palavra é paraquedas, né? O negócio que coloca na mochila, nas costas, para pular de um avião, certo? Paraquedas. Agora, vamos dizer que você está no avião, você está viajando de uma cidade para outra, e alguém pergunta para você, ei, você quer uma paraquedas? E você fala, não quero, estou viajando de uma cidade para outra. E você não aceita porque você acha absurdo. Você nunca pulou de avião, por que agora você vai querer um negócio desse? Não, eu quero viajar para outra cidade. E você está de boa. Só que, se a pessoa falar para você, você precisa de paraquedas, porque o avião vai cair, os motores não estão funcionando mais, o avião vai descer, todo mundo vai morrer. É isso que você precisa saber. E se você não usar paraquedas, você vai morrer também. Você aceita o que você vai fazer? Você aceita. Logo você aceita. E quando a gente enfatiza a ira de Deus, é porque você precisa entender o avião está caindo. E você precisa de Jesus paraquedas para a salvação da sua alma. Então a gente tem que entender isso. E quando a gente prega, a gente evangeliza, a gente fala com parente, amigo, vizinho, colega de trabalho, seja quem for, a gente tem que ter a coragem e a ousadia para falar, olha, eu não estou falando para você que Jesus é bonito, ser cristão é bonito. Eu estou falando para você, você é pecador igual eu. E todos nós somos condenados. E se não tiver Jesus que morreu por você, não tem como ir para o céu. Não tem como. Porque Deus é justo e irado contra o pecado. Então você precisa dele. Então essa é a importância de enfatizar a ira de Deus. Agora, diz aqui, porque do céu se manifesta a ira de Deus. A direção é celestial, é de lá para cá. Deus lá contra isso. Na Bíblia você vê sacrifícios no Velho Testamento e fogo descendo de onde? Do céu no sacrifício. Por que isso é importante entender? Porque quando a pessoa oferecia um animal no Velho Testamento em cima de um altar, era uma forma de falar, Deus, eu sou pecador. E eu sei que o Senhor é contra o pecado. Mas eu não quero morrer no meu pecado. Então eu vou oferecer esse animal, que seja, sabe, pomba, que seja cordeiro, ou boi, outro animal, né, que era permitido pela lei judaica. E Deus deixou descer fogo sobre o animal, ao invés de deixar o fogo descer sobre a cabeça do pecador. Essa é a ideia. Era uma salvação vicária, era uma forma de ser substituto. O animal não cometeu o pecado, mas o animal morreu. Cada cordeiro, você pensa sobre o tabernáculo, eles faziam esses sacrifícios lá. Ou o templo, mesmo lugar. Todo dia matando animais. Era um verdadeiro lugar de matança. Vocês conseguem imaginar a acumulação de sangue nesse lugar, onde tinha diariamente sacrifícios de animais? Era muito, muito sangue.
E tudo isso revelando, mas o animal, a morte do animal não é suficiente, não é suficiente, não é suficiente, não é suficiente. Daí quando Jesus veio, e João, o profeta João Batista, ele viu Jesus chegando, o que ele gritou? Eis o Cordeiro de Deus. Amém. Ou seja, agora o Cordeiro que é a solução para todo o pecado da humanidade chegou. Amém. E quando ele morreu, ele foi o sacrifício completo, inteiro, perfeito, eliminando toda a ira contra os que acreditam em Jesus, porque Jesus foi punido por nossos pecados. Isso é muito importante entender. Então, diz aqui, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que, olha aqui, que detém a verdade em justiça. Agora, eu quero que vocês entendam essa parte. Vocês estão aí, em Romanos 1, versículo 18. Ele não fala que nós, como pecadores, somente fazemos coisas erradas. Ele fala que nós temos impiedade e injustiça detendo a verdade em injustiça. Essa palavra detém é a ideia, e Deus entende o que eu estou falando agora, é a ideia de falar para Deus, cala a boca. Eu quero fazer isso, cala a boca. Eu quero cometer esse pecado, não fala nada contra isso, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero ouvir o pastor, eu quero fazer exatamente isso. Me deixe em paz. Essa é a ideia. Ele fala aqui, Deus é irado sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça. Agora, com esse entendimento da situação, cada vez que a gente peca, cada vez que o ser humano decide fazer algo errado, ele está tapando os ouvidos, dizendo, eu não quero ouvir a palavra de Deus. Eu não aceito o que ele fala. Eu quero fazer isso. Mas qual será, e Paulo vai mostrar isso aqui, mas essa é a minha pergunta para vocês, qual será o resultado disso na vida do ser humano que não quer ouvir mais a palavra de Deus? Quais são a morte, com certeza, e até antes de morrer fisicamente, quando você tira Deus da sua vida, você tira, preste atenção, a base de verdade da sua vida. Você tira tudo que faz sentido, todo o significado, e você começa a descer assim, igual um avião na Primeira Guerra Mundial, né? Porque você não tem nenhuma base. Às vezes eu digo às vezes, deixa-me corrigir. Muitas vezes eu converso com as pessoas no mundo sobre Jesus e nem sei quantas vezes as pessoas me falaram, pastor, eu estou totalmente perdido. A pessoa nem sabe o que está falando, mas fala, eu estou totalmente perdido. Às vezes a pessoa fala para mim, pastor, a vida não tem sentido. Às vezes a pessoa fala para mim, pastor, eu já tentei me matar nem sei quantas vezes. Porque nada faz sentido. Mas o que acontece? O ser humano quer pecar, mas tem que rejeitar a Deus para pecar, tirando a base da verdade. Ele fica perdido mesmo. É isso que acontece. Ele começa a mexer com esse pecado, esse erro, essa impiedade, essa injustiça. Eu quero isso, eu quero aquilo. E daí a base, ele não tem mais. Ele pode acabar enlouquecendo, é isso que acontece muito. Versículo 19. Porquanto, presta atenção aqui, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles, falando sobre os homens, se manifesta porque Deus o manifestou. Então, isso é interessante, porque ele vai mostrar que você não precisa da Bíblia para saber que Deus existe. Você não precisa da Bíblia. Ele vai mostrar que dentro do homem já existe conhecimento de Deus. Amém.
E essa revelação ao homem é suficiente para o homem reconhecer o que eu estou fazendo ou não devo estar fazendo, ou eu preciso voltar para esse conhecimento. Mas o homem, pelo pecado, diz, não, eu não quero, eu quero continuar no erro. E algo tem que acontecer para o homem acordar e falar, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo na minha vida? E às vezes chega um pastor, alguém com a Bíblia, e essa pessoa acorda um pouco. Eu me lembro de um rapaz que eu conheci anos atrás, e eu não sabia que ele fumava, né? Eu estava evangelizando, e eu encontrei ele na rua. E na hora que ele me viu, ele estava com um cigarro, ele fez assim, ele conversou comigo assim, com um cigarro por trás, né? E eu estava meio rindo por dentro, né? Eu já vi, eu sei que você está fumando, né? Mas por quê? Ele estava de boa fumando. Mas assim que alguém com a luz de Deus chegou, as trevas sumiram e a mancha apareceu, a feiura, ele... okay, vou colocar... Eu não sei se ele queimou a calça, não sei, mas estava com um cigarro por trás, né? Estava escondendo o cigarro, né? E a verdade é, o homem fala para Deus, cala a boca, eu não quero ouvir, eu quero viver a minha vida. E se algo não acontecer, sem a base da verdade de Deus, a pessoa acaba piorando e piorando e piorando. Mas vamos continuar aqui. Ele fala que Deus deixa claro que ele existe para o homem, mas como? Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, marca essas palavras, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e, marca essa palavra, claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles ficam inexcusáveis. Ok? Então, ele está dizendo aqui que as coisas visíveis, eu não tenho nada tipo vivo da terra, mas tudo aqui foi criado por Deus no início, né? Todos os materiais para a tinta e a parede, a cerâmica, o forro, as luzes, tudo. Homens construíram coisas usando materiais, coisas visíveis desse universo. Em outras palavras, a criação de Deus, as coisas visíveis. Ele fala que as coisas invisíveis ficam claramente vistas, você pode perceber, existe um poder, existe algo além de nós, eu sei disso por causa das coisas visíveis. Ok? A criação revela ao ser humano que Deus existe. E essa revelação geral de Deus é manifesta para todos. O ateu, ele é o cara que fala que Deus não existe, ele fala, eu não acredito em Deus. Né? Quem conhece um ateu que fala, eu não acredito em Deus? Eu já encontrei muitos ateus. A verdade é, irmãos, Deus não acredita em ateus. Eles não existem. Eles estão detendo a verdade de Deus. Eu não aceito. Muitas vezes, quando eu evangelizo o ateu, eles falam, eu não acredito em Deus. E eu pergunto, como que você sabe que Deus não existe? Você já foi por todos os lugares do universo e descobriu que ele não existe? Não. Eu falo, na verdade você não é ateu. Você é agnóstico. Você está sem conhecimento. Então você fala que Deus não existe, mas você não sabe disso. E na verdade você sabe que ele existe pela criação. A Bíblia diz aqui, note a última palavra em versículo 20, ele diz para que eles ficam inexcusáveis. Inexcusáveis. Não tem desculpas. Ele existe. E o que fica manifesto sobre Deus? Diz aqui, em versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Então essas duas coisas ficam reveladas pela criação. O eterno poder de Deus e a divindade. Vamos começar só aqui conversando sobre esse eterno poder, né? Eu vou lidar com esse assunto dessa forma. Eu gostaria que alguém me explicasse o seguinte. Quem
criou Deus? Alguém pode me ajudar? Quem? Quem? Ninguém. Ninguém, essas meninas aqui me ajudando, né? Ninguém criou Deus. Porque se Deus precisa de um criador, então você tem que perguntar, então, quem criou aquele criador, né? E daí você, mas quem criou ele? E depois dele. E além de, não tem como, vai para sempre, né? Então, quando você vê que coisas existem, coisas temporais, coisas visíveis, e você pensa, vamos dizer, filosoficamente sobre o negócio, cientificamente, tentando entender de onde veio esse negócio, você tem que acreditar que antes da existência de todas as coisas, tem que existir algo eterno. Algo sem início, que sempre existe. E a Bíblia diz que Deus é o grande eu sou. Ontem Ele é o grande eu sou. Hoje Ele é o grande eu sou. Amanhã Ele é o grande eu sou. Ele sempre existe, Ele nunca ficou preso pelo tempo, Ele é atemporal. Nosso Deus. E Ele fala aqui, você nem precisa da Bíblia para saber disto. É só prestar atenção. As coisas existem. Você pode beliscar a sua pele, você sabe que você existe. Mas como chegou aqui? Deus criou você, o eterno Deus. E esse eterno Deus também tem divindade. A ideia aqui é que ele tem autoridade. Se ele é o autor de tudo, o criador de tudo, e então é ele que manda. Então a gente tem que reconhecer isso. E pela criação, a gente já percebe, até sem palavras, o ser humano percebe, existe alguém maior que eu não vejo ele, eu não ouço ele, mas ele criou tudo e eu não criei. E ele tem autoridade, e ele é eterno, ele é o Criador. Então Paulo diz aqui, por causa disso, fica claro que Deus existe. Quem rejeita Deus não tem desculpas. Então Deus tem todo o direito de ficar irado contra os pecadores, inclusive pecadores no mato que nunca ouviram a palavra de Deus, nunca nem ouviram o nome de Jesus. Deus fala, eu me revelei através da criação e você me rejeita. Então eu tenho ira contra o seu pecado também. Ninguém tem desculpa. Bom, eu digo ninguém. Eu vou dar duas categorias de pessoas que têm desculpa. Então me ouçam bem. Bebês. Vocês imaginam que um bebê de uns 2 meses vê tudo por volta e fala, Deus existe? Não. Não compreende basicamente nada. Agora, eu não quero criar uma nova doutrina, mas eu vejo que bebês têm desculpas. Se bebê morrer, nasce com pecado. A Bíblia deixa bem claro, todo mundo nasce com pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Mas esse mesmo bebê não consegue compreender que Deus existe porque não tem um desenvolvimento mental. Essa é uma categoria de pessoa. Segunda categoria é a pessoa que nasce com problemas mentais tão ruins, tão fortes, que não consegue compreender muita coisa. E cresce, come, mas não entende nada. É um estado grave. Mas essa pessoa pode viver a vida toda assim. E não entende. Outra pessoa que tem desculpa. O que Deus faz com essas pessoas? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, segundo essa passagem aqui, eu não posso dizer que elas são inexcusáveis. Essas pessoas realmente não compreendem. Agora, versículo 21 diz, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato ou tolo se obscureceu. Então, e a gente vai lidar com isso na quinta parte de capítulo 1,
Mas eu quero que vocês notem aqui o problema. O ser humano conhece a Deus, ele conhece pela criação, ele sabe que Deus existe. Mas, olha aqui, não o glorificaram como Deus. O ser humano, ele rejeita a glória de Deus, rejeita esse eterno poder, rejeita essa divindade, porque ele quer viver de um certo jeito. E diz aqui, nem lhe deram graças. O homem, ele esquece de Deus, Deus dá vida e saúde e comida e bebida e família e amor e prazer e beleza e muita outra coisa. E o ser humano fala, não, eu quero a minha vida e não dá graças. E quando eu encontro alguém, especialmente na igreja, que é pior ainda, que para de dar graças, que para de ter alegria em Deus, dizendo, olha o que Deus deu na minha vida, eu fico muito preocupado com a pessoa. Porque esse é o primeiro passo de uma queda muito feia, rejeitando a base e indo para uma vida sem Deus. A gente pode chegar aqui na página 11, eu expliquei muito sem usar a apostila, mas talvez vocês queiram entender algo sobre o ateísmo. Ateísmo é essa ideia que Deus não existe. E diz aqui 3 tipos de ateísmo. Vocês estão vendo aí na apostila, na página 11, tem os números 1, 2 e 3. E tem ateísmo perverso, ateísmo prático e ateísmo perturbado, né? E isso inclui todo mundo que vive sem Deus, não somente a pessoa que fala que Deus não existe. Vamos ver aqui. Ateísmo perverso. Ateísmo perverso é o ateísmo que diz, eu quero o meu pecado e essa ideia de Deus me incomoda quando eu peco, então para mim Deus não existe, ok? A gente vê muito isso nesse movimento imoral hoje em dia, que promove todo tipo de sexualidade imaginável. É melhor Deus não existir. E a gente vai ver mais sobre isso na próxima parte desse capítulo. Segundo o ateísmo, é ateísmo prático. Esse ateísmo é praticado até por crentes, muitas vezes. É a pessoa que diz, eu não sou ateu, mas essa pessoa vive como se fosse ateu. Acorda e não ora a Deus, tem Bíblia, não lê, tem culto, muitas vezes não vai, vive uma vida escolhendo fazer isso e aquilo, e isso não vai dar certo, então acaba, mentindo sobre finanças, acaba, fazendo coisas erradas aquilo ali com os bens materiais e tudo. E a verdade é que uma pessoa dessa está vivendo como se Deus não existisse. É um ateísmo prático. E a terceira é o ateísmo perturbado, que é a pessoa que diz, eu fui ofendido por alguém de Deus, alguém da igreja, então eu não quero estar na igreja, né? A igreja, as pessoas falam, eu não vou na igreja porque a igreja só tem hipócritas, né? E eu gosto de falar, então venha, a gente aceita mais um. Todo mundo é hipócrita, todo mundo é pecador, né? Essa pessoa fala, não, eu estou perturbado agora, Deus não existe. Eu conheço esse povo de Deus, essa igreja, e eu não quero. Então, é uma outra forma de rejeitar a Deus. Então, 3 tipos de ateísmo. A gente vê aqui, número 3, conclusão. A ira de Deus é justa, porque o homem, sabendo da existência de Deus, pela criação, escolhe pecar. Ele é inexcusável.